presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Oi pessoal, a memorização de hoje é a seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Olá, queridos! Hoje nós vamos continuar nossa série Conhecendo Jesus, Deus, Messias, Criador e Amigo. Hoje nós vamos estudar a terceira afirmação que a Bíblia fala a respeito de Jesus, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o nosso Criador e que, portanto, Ele é digno da nossa adoração. Para a gente iniciar, eu queria ler com vocês um versículo que é muito conhecido nosso, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículozinho da Bíblia, que geralmente a gente sabe até de cor, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ótimo! Agora vamos ver o que o Novo Testamento fala a respeito da criação. E aí eu queria ler com vocês João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Bom, aqui em João, se vocês forem ler um pouquinho mais adiante, vocês vão ver que aqui está se falando a respeito de Jesus. Então está dizendo que Jesus foi o Criador de todas as coisas. E vamos ler só mais um versículozinho lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Não, versículo 16, perdão, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Bom, então talvez agora a gente fique com uma pergunta. Tá, mas quem criou então o mundo? Quem criou todas as coisas? É Deus, como diz lá em Gênesis, ou é Jesus, como está falando no Novo Testamento? Você deve estar com essa dúvida agora, quem criou? Bom, é essa dúvida que a gente vai tirar nesse estudo de hoje, que eu te convido a acompanhar e a gente entender que Jesus, na verdade, ele é o Criador de todas as coisas. Mas como é que pode ser isso? Gênesis parece que está apontando para Deus. Quem é esse Deus? Deus Pai? Deus Filho? Deus Espírito Santo? Até dei um spoiler aqui. Bom, a gente viu, nos últimos estudos sobre a natureza divina de Jesus. A gente viu também que ele é o Messias.
Hoje nós vamos conhecer Jesus como também Criador e sustentador de todas as coisas. A resposta para essa pergunta, ela está na essência do próprio Deus. A Bíblia declara que o nosso Deus, ele é uma trindade. São 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com funções, com papéis distintos no mundo e na nossa salvação, mas ambos são um único Deus. E eles vivem em perfeita harmonia, ninguém é maior do que ninguém, tá? De maneira que quando a gente olha, a gente só vê um Deus, tá? O nosso Deus, então, ele é um Deus triuno, composto por 3 pessoas distintas, com papéis distintos. Eu sei que é difícil a gente entender isso, inclusive tem um café, um culto específico sobre a Trindade, que o Paulinho nos explicou mais aprofundadamente sobre isso. Eu vou pedir para o nosso editor colocar o link aqui, em algum lugar, esse link vai aparecer, tá? Na descrição, se tu quiser entender melhor o que é a Trindade. Porque eu sei que é difícil a gente entender, né? Nossa mente pensa que 3 é 3, não pode ser um só, né? Mas realmente é assim. Nosso Deus, ele é um Deus, tá? Um único Deus, não existe 3 deuses. Ele é um único Deus, só que ele é uma trindade. Ele é composto por 3 pessoas distintas, com papéis distintos no mundo e na nossa salvação, certo? Então, esse Deus triuno, ele é o que estava, né, lá em Gênesis, lá na criação de tudo. E no caso, Jesus, Filho de Deus, ele estava desempenhando a sua função de Criador. E a gente vai entender então essa natureza de Jesus como Criador e sustentador de todas as coisas nesse estudo de hoje. Eu te convido então a vocês abrirem as suas Bíblias em Colossenses, do versículo 15 até o versículo 17. A gente vai ler mais detalhadamente e vai entender sobre esse assunto. Bom, vamos começar então com o versículo 15, que diz assim: lembrem que aqui no Novo Testamento, nessa passagem, está falando a respeito de Jesus, tá? Então tá. Diz lá no versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ok. Quando diz que ele é a imagem do Deus invisível, está querendo dizer que Jesus é completamente Deus. Essa questão de imagem, fiquem bem espertos, não quer dizer que Jesus ele tem a forma física de Deus, não está falando de imagem de forma física. Na verdade, imagem está falando sobre essência. Então, esse versículo está querendo dizer que Jesus ele tem a essência de Deus. Ou seja, como eu disse anteriormente, que ele é completamente Deus. Está falando sobre a sua natureza divina. É isso, aqui nessa imagem do Deus invisível, a essência. E depois, o versículo continua falando que ele é o primogênito sobre toda a criação. Então aqui está querendo dizer que Jesus estava numa posição de autoridade em relação à criação. Não está querendo dizer que ele foi o primeiro da criação, o primeiro a ser criado, nascido, não. Então Jesus foi criado por Deus Pai. Não. Não é isso. Por quê? Porque Jesus, ele faz parte da Trindade, do nosso Deus triuno que eu expliquei para vocês. Então, ele estava lá na criação, sabe? E ele estava desempenhando a sua função de Criador, porque Jesus, um dos papéis de Jesus, é o de Criador e sustentador de todas as coisas. Então, aqui quando diz que ele é o primogênito sobre toda a criação, quer dizer que ele estava numa posição de autoridade em relação a toda a criação. Continuando então no versículo 16, que diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Vamos parar por aqui, depois a gente termina esse versículo. Então, nele, eu já falei, Jesus, foram criadas todas as coisas. Esse versículo é importante porque ele nos mostra que Jesus não somente tinha a autoridade de criar tudo, o poder de criar, mas ele tinha a sabedoria de saber exatamente o que ele estava criando. Ele planejou toda a sua criação. E o resultado disso é que a criação de Jesus é boa, é perfeita. E ele não cometeu erros quando ele estava criando todas as coisas. Isso é bem importante para vocês guardarem no coração, porque depois a gente vai retornar nisso, da criação do Senhor. Bom, só uma curiosidade, quando eu gosto muito de ler esses versículos que a gente está lendo agora. E quando eu começo a ler, eu me lembro de uma música do Grupo Sola, que é Colossenses.
recomendo vocês escutarem, porque até nos ajuda a gravar melhor a Bíblia, muito legal. Continuando o versículo 16, mas eu vou ler novamente o comecinho, tá? Só pra gente não se perder, bem rapidinho. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, continuando, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Esse por ele a gente já entendeu que é Jesus, porque ele tem esse poder de criar. Ok, agora a gente vai se atentar para o finalzinho do versículo, que é a expressão para ele. Como assim, Lari? Jesus criou todas as coisas para ele? Para quê? Bom, aqui o que esse versículo está querendo dizer é que Jesus ele não somente tinha a sabedoria de criar, de planejar, que eu já falei para vocês, mas ele tinha o desejo de criar. Por que Jesus tinha esse desejo de criar? Porque, na verdade, a criação ela traz glória a Jesus, traz glória ao seu Criador. Imagina só, eu não sei vocês, mas eu sou bem amante da natureza, sabe? Eu gosto bastante desse contato com a natureza. E aí tu pensa assim, quando tu tá na praia, não sei se tu já teve oportunidade de ir, e tu vê aquele mar, sabe? As ondas vindo e... Nossa, tu olha isso, tu fica sem fôlego, sabe? É uma paisagem linda, ou sei lá, quando tu tá no campo, ou uma mãe, sabe? Gerando uma criança, aquele primeiro gritinho, o choro da criança nascendo, criança que nasceu de dentro de ti, todo o processo, sabe? De desenvolvimento de uma criança. Tu olha isso, não tem como tu não trazer glória a Deus, sabe? Não trazer glória ao Criador de todas as coisas. Então foi por isso. Jesus criou todas as coisas, né? Como diz no versículo, por ele criou e para ele, porque isso traz glória ao Criador. Vocês lembram que eu falei para vocês guardarem no coração a ideia de que a criação de Jesus ela é boa, ela é perfeita, que ele não cometeu erros na sua criação? Pois bem, agora eu quero que vocês pensem que nós também somos frutos dessa criação de Jesus. Tem um salmo que eu gosto bastante, que é o Salmo 139. A gente vai ler só 2 versículozinhos, depois a gente volta para Colossenses. Que diz assim, lá nos versos 13 e 14. Diz que tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Aqui o salmista, ele está louvando o seu Criador porque ele foi criado de uma forma admirável, de uma forma maravilhosa. E aqui eu quero falar especificamente com você que está assistindo esse vídeo, não sei a proporção que esse vídeo pode chegar, mas eu queria te dizer que tu também faz parte dessa criação de Jesus. E que, portanto, em hipótese alguma, nunca pense nisso, que eu fui um acidente da criação. Não foi um acidente da criação. Lari, mas assim, os meus pais eles não me planejaram me ter, ou ok, meus pais me planejaram, ou enfim, eu não sei o que é que tu pensa sobre si mesmo, tá? Mas eu quero te dizer que você é muito amado do seu Criador, você é muito amado de Jesus. Você é tão amado que ele não somente te deu essa forma física, essa vida física, mas ele te amou tanto que o teu Criador morreu por você numa cruz. Por mim, por você, sabe? Por pecadores. Ele morreu por nós para nos dar também uma vida espiritual. É exatamente isso. Então, Jesus, né? O nosso Criador, ele te dá sim essa vida física, ele te planejou, você é uma criação amada do Senhor e ele também te dá essa vida espiritual para todos aqueles que confiam nele. Tu pode se certificar a respeito disso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vai aparecer bem aqui. Leia esse versículo e reflete sobre isso. Vamos encaminhar então para o nosso último versículo lá de Colossenses, capítulo 1, agora o versículo 17. Eu vou ler numa linguagem de hoje porque ela está com mais fácil compreensão, que diz assim, versículo 17. Antes de tudo, ele já existia e, por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. Em outra tradução diz que nele tudo subsiste. Bom, eu gosto muito desse versículo, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, porque diz, olha, que todas as coisas, né, ele já existia antes de tudo
E por estarem unidas com Ele, as coisas, né, tudo que existe, elas permanecem, elas estão conservadas em ordem e harmonia. Então esse versículo ele nos fala, né, que Jesus, Criador, Ele não é um Deus que Ele criou, tá, as coisas e ficou indiferente à sua criação e abandonou a sua criação. Não, Ele não fez isso. Mas Ele se envolveu na sua criação. E por todas as coisas estarem unidas a Eles, elas permanecem, elas estão conservadas em ordem e harmonia. Então a gente está sim vivendo uma pandemia, um momento que está sendo de várias mudanças para nós, estamos. Mas não pensem, em hipótese alguma, que eu acho que Jesus, né, o Criador, perdeu o controle das coisas. Eu acho que tá tudo saindo do controle, não está saindo do controle. Fica calmo, tá? Porque tá tudo em perfeita harmonia, tá tudo em ordem. Ele tem o controle de tudo, ele não perdeu o controle de tudo. Ele se envolve, sabe, nessa criação e tá tudo sob controle. Não somente o mundo, não somente o universo, não somente... Enfim, toda a criação está em ordem, em harmonia, como também a nossa vida. Isso é um versículo que me traz paz e que espero que te traga paz também. Porque não importa o caos que esteja a tua vida e a minha vida, as inseguranças que a gente tem de futuro, ou as nossas inseguranças de presente, situações que somente a gente sabe que cada um vive, tu pode pensar assim, ai, será que Deus não tem controle da minha vida? Será que Ele está indiferente a mim? Não, Ele não está indiferente a ti, porque tu também é uma criação do Senhor, e como diz nesse versículo que a gente está concluindo, esse estudo, estão todas as coisas conservadas em ordem e harmonia. Então, ok, Lari, eu entendi que Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Tranquilo. Então agora, qual é a resposta que você vai dar a Jesus, o seu Criador, depois desse estudo que a gente fez? Você lembra que eu falei que cada estudo vai exigir de nós uma resposta? Então, agora é a sua vez de dar resposta a essa afirmação de que Jesus é o Criador. E não há outra resposta para a gente dar para Jesus a não ser a nossa adoração. E adoração envolve qualquer atitude que expresse louvor ou que expresse amor a Jesus. Tá, Lara, então como é que eu adoro Jesus? Tu quer dizer que é para eu me ajoelhar aqui ou cantar versos bonitos de uma canção? Não necessariamente. Na verdade, adoração envolve 3 coisas. Vou ser bem ligeirinho que eu vou falar para vocês. A primeira coisa é você dar o seu amor a Jesus. Vocês lembram do que está escrito lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37, que diz assim, ó: ame o Senhor, seu Deus, no caso, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, ou em outras traduções diz com todo o seu entendimento. Pois bem, esse aqui é o primeiro grande mandamento, amar a Deus, amar o seu Senhor, né, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então o que é isso? Como é que eu dou essa adoração de amor? Bom, é você ser generoso com o seu tempo, com seus talentos, com seus bens a Jesus. É você querer passar um tempo de qualidade com Ele. Quando a gente ama alguém, um amigo, um familiar, alguma outra pessoa, a gente não quer ter um tempo com essa pessoa, ficando ali os dois, ou enfim, mais pessoas juntos, se conhecendo um ao outro? Então assim também tem que ser a nossa resposta a Jesus, uma resposta de adoração em amor, a gente querer ter mais tempo, passar mais tempo com Ele, aprendendo de Jesus. Depois a outra resposta que você pode dar a Jesus é a sua obediência. Sim, adorar com a sua obediência, que é você obedecer a sua palavra, obedecer as coisas que Ele diz para você fazer. E a terceira resposta de adoração que a gente pode dar a Jesus é o nosso serviço. Vocês lembram, né? Depois eu vou ler um último versículo para a gente concluir. Mas Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele quer que nós tenhamos boas obras, né? E boas obras, elas não envolvem assim, um serviço na igreja. É importante sim também a gente se envolver no serviço ministerial, ajudar, sei lá, com as crianças, na multimídia. Sim, se envolver na obra
do Senhor, de Deus aqui na terra. Isso também são boas obras, mas elas não se limitam somente ao espaço da igreja local. Mas boas obras é muito amplo, entende? Envolve as tuas atitudes dentro de casa, com a tua família, com os teus pais, com teus irmãos, tias, enfim, com quem tu mora. Envolve as tuas atitudes na escola, no trabalho, na faculdade, no caso, em relação a mim. E aí vem um versículozinho, né, que eu queria ler com vocês por último, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Portanto, ofereça adoração hoje a Jesus, o seu Criador, com o seu amor, tá? Com a sua obediência e com o seu serviço demonstrando boas obras, brilhando a luz do seu Criador, para que as pessoas vejam todas as coisas boas que a gente faz e reconheça, né, e dê glória ao Deus que a gente serve. Então, galera, por hoje é isso. A gente se encontra semana que vem no nosso último estudo sobre Jesus. Que Deus abençoe todos vocês.